Muito bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era, neste sábado, na sua edição hoje, trazendo a continuidade do que nós iniciamos no sábado passado. O programa Nova Era, ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Nesse sábado, ele traz a segunda parte da proibição de evocar os mortos. Estamos hoje, então, trazendo essa continuidade para todos vocês. Então, amigos telespectadores da TV Candidez, é com muita alegria que nós estamos aqui, certo? Para desmistificarmos esse grande equívoco da parte de Moisés, da proibição de evocar os mortos. Então reza a antiga tradições bíblicas que o profeta Moisés proibiu a prática do espiritismo, da evocação dos mortos. Isso é verdade? É fatos ou fake news? Vamos hoje darmos comprovação de tudo isso. Bom, então, nós falamos sábado passado que Moisés, em Levítico, capítulo 20, já no versículo 27, ele coloca o seguinte: morra de morte o homem ou a mulher em que houver espírito pitônico. Sejam apedrejados e sobre eles recai seu sangue. Ah, Moisés, tu és bravo demais. Decretou até pena de morte para quem praticasse isso. Quem procurasse as pitonisas, os oráculos, as necromantes, seja homem ou mulher, isso, ameaçando apedrejar até a morte, e que recaia o sangue sobre eles, só porque você não concorda com o quê? Com a magia, a goecia, oriunda lá da Caldeia, da Síria, da Babilônia, que invadiu o Egito, e você ameaça as pessoas de morte? Então, esse Moisés, certo, que estamos falando aqui agora, não ameaçou o espiritismo, porque a palavra espiritismo não existia até então, certo? Evocados ou não, os espíritos se manifestaram espontaneamente. E não é um código de leis que vai impedi-los. Moisés é um homem comum, é um legislador hebreu. Então, uma lei colocada por ele não quer dizer que ela está de acordo. Fica até parecendo que as leis de Moisés é maior do que os preceitos de Jesus, de que o ensinamento de Jesus Cristo. Ah, meus amigos, tenha dó. Então, estamos falando de mediunismo. O que ele combate é mediunismo. E mediunismo, segundo o vocábulo médium, ismo, oriundo. Mediunismo é tudo aquilo que é oriundo do médium, que vem através dele. É o que se praticava no tempo de Moisés, através de quê? Das pitonisas, dos oráculos. Como eu citei no sábado passado, Saul procurou a pitonisa de Endor para conversar com seu irmão Samuel. Já era proibido. Então o próprio Saul já estava negligenciando a lei de Moisés. Então veja você que era muito comum, era muito natural. A palavra mediunismo, como eu estou falando dela aqui, ela foi cunhada por Charles Richer. E aí, na visão de Emmanuel, no livro Emmanuel, vários autores não têm visto, não têm visto, vários autores aí, na extensa bibliografia dos escritores mediúnicos, senão reflexo da alma dos médios, imersões do subconsciente que impele os mais honestos e involuntários mistificações, excetuando-se alguns casos esporádicos em que abundam os elementos prestantes à identificação, as mensagens mediúnicas, são repositórios de advertências morais, cuja repetição lhes afigura soborífera. Todavia, um erro, os que formulam semelhantes juízos. Diminuta é a percentagem dos intrínsecos
já que todo mediunismo, ainda que na materialização e no automatismo perfeito, se baseia no espiritismo e no animismo conjugados. Então, é o chamado, essa prática dos xamãs, chamado xamanismo, isso. Xamanismo lá entre as tribos indígenas, lá na selva, que é muito praticado até hoje, certo? Não adiantou Moisés proibir. Até hoje esse fenômeno, ele existe. As comunicações mediúnicas são espontâneas, são naturais, elas se dão com a proibição dos homens ou não. É uma lei natural. Há uma transcomunicação mediúnica que independe, certo? Não depende de proibição e de favorismo, não, de concordância de A e de B, não. São leis da própria natureza. Tem muitos xamanistas espíritas que praticam ainda esse mediunismo exacerbado dentro do reduto dos centros espíritas. Não é isso? Então, o mediunismo, meus amigos, ele é a prática indiscriminada, sem controle, sem direção, de forma empírica, fazendo para ver como é que fica. Não exige qualidade na prática. Independe da moral. O fenômeno mediúnico independe da moral. Tá? Então, a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Então, não podemos brincar com o fenômeno mediúnico, como muitos têm brincado até hoje dentro da casa espírita, certo? Talvez a essa vulgarização da faculdade mediúnica, certo? É que Moisés proibiu no seu tempo essa vulgarização da mediunidade, que é coisa santa, pura, que deve ser praticada religiosamente. Não é para brincadeira, não. É. Então é o seguinte, a questão é que Moisés não proibiu o espiritismo. Porque o espiritismo, embora está em todas as religiões, em todas as épocas da humanidade, conforme está na conclusão de número 6 do Livro dos Espíritos, certo? Não é obra de um homem, está presente em todas as religiões, inclusive no catolicismo, com muito mais propriedade que nas demais outras religiões, tá? O espiritismo, ele é a terceira revelação das leis de Deus. Mas não está personificado em nenhum indivíduo. Então não tem kardecismo. Porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes dos céus. Por isso que chama espiritismo, que é tudo aquilo que é o oriundo dos espíritos. O espiritismo é a nova ciência, que vem revelar aos homens por provas irrecusáveis a existência, a natureza, o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E nova ciência aqui, o adjetivo está antes do substantivo. Isso quer dizer o seguinte, que o Espiritismo não é outra ciência, não. Certo? É a mesma ciência, somente com uma visão nova. Certo? É uma visão que trata tanto do elemento material e leva em conta o elemento espiritual que nós somos. O que a ciência oficial materialista não leva em conta o elemento espiritual, só o elemento material. Então, o espiritismo, ele é a nova ciência, é a mesma ciência com uma visão nova, não é outra ciência. Esteve sempre presente na natureza, em todas as épocas da humanidade. Somente agora está com uma visão nova, que leva em conta o princípio inteligente do universo, o elemento espiritual que nós somos. O que faz a moderna ciência espírita? Ela reúne num corpo de doutrina o que estava esparso. Explica com os termos próprios, que só era dita em linguagem alegórica. É o caso do Evangelho. Pode o que a superstição e a própria ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Esse é o seu papel dessa moderna ciência espírita. Reunir as comunicações esparsas num corpo de doutrina. É o que Allan Kardec fez. Podemos definir o espiritismo como sendo uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Tá? O espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação,
Uma doutrina filosófica, como ciência prática, ele consiste nas relações que estabelece entre os espíritos e os homens. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais decorrentes dessas mesmas relações. Estão vendo? O espiritismo, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Tá? Ciência prática e ciência filosófica. Tá? Ciência espírita, ela compreende duas partes. A experimental, que é através das reuniões mediúnicas, sobre as manifestações em geral. E a filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Quer dizer, trazendo as orientações, o ensinamento moral. Tá? Não foi isso que Moisés proibiu. Certo? Portanto, que nós temos hoje esse ensinamento. Portanto, que o próprio movimento ali dos apóstolos, 62 anos depois, Mateus, Marcos, Lucas e João, recebem por inspiração os ensinamentos de Jesus, os evangelhos. Jesus não deixou nada escrito, mas foram os seus apóstolos que receberam o evangelho através do fenômeno mediúnico. Então, Moisés proibira. Que isso? Bobeira. Então, o espiritismo, como ciência, ele trata do princípio material, certo? Como filosofia, ele trata do princípio espiritual e a inter-relação dos dois princípios do universo. Como ciência prática, ele tem, na sua essência, as relações que pode estabelecer com os espíritos, através do fenômeno mediúnico, e hoje comprovado pelos fatos, e fatos notórios. Tá? Toda ciência tem um objeto de estudo. A química estuda o comportamento da matéria, a física, as leis naturais, a astronomia estuda os astros, os planetas, os sóis, as estrelas. A vida estuda, aliás, a biologia estuda a vida, a matemática, os números, a sociologia, a sociedade. Tá? A ciência espírita, ela estuda o espírito, sua natureza, sua origem, sua destinação e relações com o mundo corporal. Então está aqui o fenômeno mediúnico. Certo? Então, não adiantou nosso Moisés proibir. Certo? Assim conforme também nosso governo, através de preceitos legais, através da lei do trânsito, proíbe você ultrapassar 80 quilômetros na estrada. Proíbe você estacionar o carro. Certo? Proíbe você trafegar numa via. Entende? Então, o fato do governo proibir não quer dizer que não possa fazer. Entende? Porque isso tudo é um controle dos excessos, do mau uso, certo? Da não boa direção do emprego. E aí vem as proibições. Não entre, a gente entra. Não ultrapassa, a gente ultrapassa, certo? Não beba quando vai dirigir. Bebe e dirige. Estrumbica, certo? Não dirige quando beber, dirija bêbado. Então, nós estamos cometendo o tempo todo e nós responderemos pelos nossos atos. Então, as proibições vêm para nos educar, nos disciplinar. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas mesmas relações. O espiritismo representa o momento com que o espiritualismo, superando as fases mágicas lá no passado, a goecia, a magia, a da Caldeia, da Síria, certo? Das fases mágicas do seu desenvolvimento, atinge o plano da razão, define-se no esquema cartesiano de ideias claras e ideias distintas. Então, o novo espiritualismo interpreta tudo de forma diferente da precedente. Então, o espiritismo tem como principal objetivo a revelação das leis naturais, que já existia desde os primeiros tempos aqui. Leis físicas, leis químicas, leis biológicas e as leis morais. Tá? Leis que governam o mundo espiritual que nós não conhecíamos. Leis que regulam as relações do mundo espiritual com o mundo corporal, que é o fenômeno mediúnico. Ela revela as leis do mundo corporal, que são as leis da física, as leis da química. As leis que regulam o princípio espiritual que nós somos,
com o princípio material de que nós detemos. Isso nenhuma outra filosofia foi capaz de poder fazer. E, no entanto, o Espiritismo, através da doutrina espírita hoje, o século XIX, quando surge a doutrina, ela veio para interpretar o Espiritismo de todos os tempos da humanidade. Como eu já disse, o Espiritismo está lá no judaísmo, certo? Lá no mosaísmo, lá no vedismo, o Upanishads, no Livro dos Mortos, lá está o Espiritismo. Mas tudo isso não está no Espiritismo. Embora ele está no judaísmo, o judaísmo não está no Espiritismo. Porque o que está no Espiritismo hoje é a doutrina espírita, que é ciência e filosofia de consequências morais, certo? Portanto, que a doutrina espírita, ela será a religião científica do futuro. No dizer de Leon Denis, essas relações, das leis físicas, das leis químicas, das leis físicas, químicas e biológicas, das leis físicas, químicas, biológicas e as leis morais, este é o papel, certo, do Espiritismo. O Espiritismo, através da doutrina espírita, ele não é um sincretismo religioso, como se chama Umbanda, Candomblé, não. Pois se tratar de uma doutrina com base científica e filosófica, não tem divisões ideológicas, certo? Não tem divisões ideológicas, não tem visão de mundo, certo? Não tem partidos, não tem questões políticas partidárias, não tem personalidades, não é kardecismo, não tem bandeiras, não tem divisas. É um produto dado de ensinamento oriundo do Espírito de verdade, vindo através de um número muito grande de espíritos, encarregados de nos trazer a teoria que mais tarde foi organizada metodicamente pelo senhor Allan Kardec, através da codificação espírita kardeciana, que nós temos hoje. Tá? Esse é o Espiritismo. Tá? Por se tratar de uma ciência, o principal objetivo da doutrina espírita é a interpretação racional do Espiritismo. Que o Espiritismo, estando lá atrás, na história da humanidade, desde o Upanishads, lá na Índia, até o presente momento, precisou que fosse interpretado racionalmente, cientificamente, com lógica, e não com suposições, certo? E não atirado aos domínios do sobrenatural e do maravilhoso. Não. Então, o Espiritismo tem também, certo, finalidade. Então, a finalidade da doutrina espírita, que interpreta o Espiritismo de todos os tempos da humanidade, a finalidade é a qualidade do fim. Tá? É a transformação do homem e de toda a humanidade. Pelo quê? Pela educação. Então, a proposta da doutrina espírita, do Espiritismo, é a educação. Não é ficar somente conversando com os espíritos, não. Não é mercantilismo com os espíritos, porque nós não fazemos troca com os espíritos. Nós não temos troca. A Umbanda tem os despachos, né? O Candomblé lá tem os seus despachos. Na casa espírita, os espíritas não fazem isso. Nós não temos o quê? Celebrações, cerimônias, não temos rituais, não temos despachos, não temos oferendas, rituais, não temos nada disso. Temos a educação, através da instrução, da orientação doutrinária. Também sua finalidade da doutrina espírita é a iluminação interior do homem, tá? Contribuindo assim para a sua evolução espiritual. Esse é o papel da doutrina espírita que interpreta o espiritismo de todos os tempos da humanidade. É pela educação. A proposta principal da doutrina é a proposta pedagógica, é a educação do ser humano, elevando a ele da condição inferior que se encontra a herdeiros do Pai Eterno. É isso que é a proposta espírita. Nesse negócio de ficar conversando com os espíritos, fazendo mercantilismo com ele, trocando não. Trocando coisas materiais a troco de favores. Absolutamente que não. Certo? Essas encruzilhadas com despachos, com oferendas, nada disso. Nós não temos incenso, nós não temos símbolos, não temos rituais, certo? Não temos nada disso. Então, a proposta espírita é
a comprovação da imortalidade da alma pelo fenômeno mediúnico. Tá? Então, aí, a transfiguração do Monte Tabor. Olha só, Moisés, 2000 anos antes de Jesus, você não sabia, você não soube, né? De que Jesus realmente chamou Tiago, Pedro e João, subiu ao monte e ali diante dos 3 apóstolos, ele se transfigurou. E quem apareceu ali, que já estava morto há quase 2000 anos? Moisés. Viu, senhor Moisés? O senhor, quase 2000 anos depois, através do fenômeno da transfiguração, o senhor se apresenta para Jesus ali, para Tiago, Pedro e João, no fenômeno de ectoplasmia, chamado transfiguração no Monte Tabor. Então, o Espiritismo mata a morte quando demonstra, por provas irrecusáveis, a pré-existência e a pós-existência da alma. Então, esse fenômeno aqui, comprova a nossa imortalidade, comprova o fenômeno mediúnico, que o que houve ali foi um fenômeno mediúnico. Embora o meu tempo não dá para poder explicar. Então, a doutrina espírita, interpretando o espiritismo, vem desmistificar o sobrenatural e o maravilhoso, vem tirar essas figuras, tá? Elimina a maior parte das preocupações acerca do futuro, além da morte. Dá-lhe o conforto do intercâmbio com os entes queridos já falecidos, depois de já desencarnados, voltam para conversar com seus pais, seus familiares, reconfortando, consolando os corações aflitos. Isso. Revela-lhe o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor, das aparentes desigualdades sociais. Suprime as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não existe, porque comprova a imortalidade da alma. Cura quando devolve para a própria criatura a atitude da sua renovação espiritual. A doutrina espírita não é doutrina de doenças, de enfermidades, certo? E de curas, não. É a doutrina da saúde. A proposta espírita é a saúde e não a doença, e não as curas. É a saúde. Ela devolve para você a atitude da autocura. Ela não te promete cura, não. A cura está em você e não na doutrina, certo? Nos centros espíritas, nos espíritos, absolutamente que não está em você. É mudança de atitude. Esclarece acerca da vida futura, quando fala, há muitas moradas na casa de meu pai. Liberta quando se trata da realeza espiritual. Consola quando fala das bem-aventuranças. Em resumo, o Espiritismo suaviza a amargura das tristezas da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, tá? Dissipa as incertezas e os terrores do futuro, certo? Elimina os terrores do futuro, quer dizer, do inferno, do purgatório, não é? Elimina o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio, quer dizer, a doutrina orienta sobre a questão do suicídio, prevenindo ele, né, dele. Da mesma forma, torna-se feliz os que aderem a ele. Aí está o grande segredo da sua rápida propagação, certo? Quando ela realmente tem adesão pela aceitação, pela liberdade da escolha, não é forçado. Revive os preceitos do Evangelho de Jesus Cristo em espírito e verdade, tirando todo o sentido alegórico. Educa o espírito imortal por se tratar de uma pedagogia, a pedagogia do ser humano. Ensina que devemos amar o próximo, como a nós mesmos. Então, o programa Nova Era, nesse sábado, ele encerra a sua segunda parte, isso, quando Moisés teve a pretensão de fazer uma atitude de condenar o comércio, certo? O intercâmbio físico através das práticas da magia, oriundo da Caldeia, da Síria, da Babilônia, invadindo o Velho Egito. Foi isso que proibiu. Ele não proibiu o espiritismo. A doutrina espírita é uma doutrina do ser humano, é uma pedagogia do ser humano. Então, meus amigos, Moisés não proibiu o espiritismo. Tá bom? Eu quero poder agradecer de todos vocês nesse sábado. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus
e a vocês, amigos que estão nos vendo agora. Eu convido a todos vocês a estar conosco no próximo sábado para mais um programa Nova Era, que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. A todos um bom dia, um bom sábado, um bom final de semana na companhia de Jesus. Obrigado.